haver um facilitismo na... Pronto, acho que não foi isso que quiseste dizer. Agora, há um fenómeno que se tem verificado ao longo do tempo. Até por comparação, por exemplo, muitas vezes falava-se no antigo 12º ano, e as pessoas mais velhas falam no antigo 12º ano, e se olharmos para essas pessoas, e usando até os teus termos, são pessoas que sabem ler, que sabem entender, que sabem compreender, que têm espírito crítico, etc. Tem-se verificado um fenómeno que é, já não chega à licenciatura, se calhar tem que haver mais uma licenciatura. Já não chega à licenciatura, a seguir à licenciatura tem que vir o mestrado. Ou tem que vir outro mestrado, ou tem que vir mais uma pós-graduação, ou até o doutoramento ou pós-doutoramento. Eu sinceramente, eu acho que tem que ver com o número de diplomados que têm saído todos os anos, portanto faz com que seja um mercado muito mais competitivo ao nível até da própria formação, que obriga a isso, a mais formação todos os anos. Agora, acho que, e muitas vezes eu também sinto isso, acho que muitas vezes outras competências para lá até do próprio curso, que poderiam ser inseridas nos vários cursos, competências que sejam transversais a todas as áreas e que possam ser inseridas nos currículos dos cursos. Acho que sim. Bom, respondendo então à pergunta, aliás, um ponto prévio. Em relação... É que o problema do discurso do Francisco comporta em si várias idiosincrasias, mas um dos problemas é achar que alguém, para já que tem que ter um curso, alguém que tem um curso superior tem que mandar, e isso não se passa, é precisamente esse discurso dos doutores e dos engenheiros que já não faz sentido hoje em dia e que faz com que também isso seja um fator de atraso cá em Portugal. E quando se diz que Portugal tem níveis de educação inferiores aos do resto da Europa, é porque lá fora, se calhar para se arranjar o tal cano, que a tal licenciatura, eu não conheço o caso em particular, mas se há uma licenciatura que especializa as pessoas em canos, se calhar é preferível que a pessoa que vai arranjar os canos tenha uma licenciatura do que tenha o 12º ano, embora depois possamos discutir muita coisa que está aí à volta. A questão é, e aqui isto entra um bocado na pergunta, é óbvio que o ensino deve ter qualidade, não é só fazer a tal salsicha educativa, de que há uns dias o Passos Coelho retomava esse conceito, mas não é só formar jovens e depois eles não terem competência nenhuma. Agora, parece-me que com o aumento dos níveis de educação em Portugal, apesar de tudo, em média, nós hoje temos um país mais qualificado. Temos um país menos qualificado do que no resto da Europa. É um facto e muitas vezes faltam outro tipo de competências que na escola não se estão a aprender, nomeadamente competências cívicas. Eu acho que aqui o problema até é um problema dos partidos, que desde o 25 de Abril, que sempre tiveram uma opção de não ensinar certo tipo de matérias. Eu acho que isso é mau. Os jovens deviam ter mais conhecimento político, e político aqui não é político partidário, é político associativo. Vocês sentiram isso nas vossas escolas, são dirigentes associativos, o afastamento que há entre os nossos colegas e o trabalho que os dirigentes associativos vão fazendo no seu dia-a-dia, porque a maior parte das pessoas não quer, por simplesmente saber, porque acha que isso não é necessário, porque acham que vocês andam só a gastar o dinheiro das associações, etc, etc. Todos nós ouvimos esse discurso alguma vez na nossa vida. E isto para dizer é que o aumento da formação em si é uma coisa boa. Agora, é óbvio que a formação tem que ser ministrada com qualidade. E eu acho que era isso, é aí que tu querias chegar. E em relação à questão dos recursos naturais, é óbvio que Portugal tem recursos naturais, não tem os mesmos que nos permita competir de igual para igual, se calhar com a Alemanha ou com a Noruega, que têm outro tipo de recursos que nós não temos. Agora, temos outro tipo de competências, temos alguns recursos naturais e temos outro tipo de competências que podemos aproveitar. Eu acho que nenhum deles te respondeu à pergunta que tu fizeste, mas eu vou-te responder. Pelo menos até agora. Eu vou abrir aqui um precedente e dar uma opinião muito, muito pessoal para te poder responder. Vou deixar a cor partidária de lado e dizer que eu penso um bocadinho como tu. E a solução, sabes onde é que está? No pré-escolar. Depois do pré-escolar, na primária. Depois na primária, primeiro ciclo. E por aí, consecutivamente, até chegarmos ao ensino superior. Porque nós não somos capazes, por exemplo, como outros países
nomeadamente no norte da Europa, achamos que o facto de qualificarmos ou de quantificarmos os nossos estudantes desde o início do seu processo educativo, que é chapá-los ou de inteligentes ou de burros. Não. Porque nem todos nós nascemos com as mesmas capacidades. E o problema é que nós não temos esta capacidade de reconhecer que é preciso um novo modelo educativo. Ou seja, o que é que isto significa na prática? Na minha opinião, e tenho que ter cuidado que aqui uma Câmara não vai ter consequências político-partidárias de defender aquilo que o partido não defende. Ou não que não defende, não, que não tem a oportunidade de discutir, que, no fundo, acaba ainda por ser um embrião. Mas dizer que eu sou muito defensor do modelo que se possa dividir os estudantes logo nos primeiros anos de formação por diversos escalões, que os permitem atingir ou não o fim que nós todos estamos aqui. Ou seja, digamos que o limite seria o ensino superior, como objetivo o ensino universitário. Depois, o ensino politécnico. Depois, o ensino profissional. Por exemplo, dividido nestas 3 áreas. E aí nós conseguiríamos dar uma resposta clara e objetiva daquilo que nós pretendíamos e aquelas respostas que estávamos precisamente à procura, que é, pois, vários estudantes usam vários métodos para chegar ao ensino superior e muitos deles, quando lá chegam e tiram o seu canudo, parece que serão mais burros do que quando lá entraram. Eu nunca hei de esquecer uma história de uma colega minha, quando eu era presidente da Associação de Estudantes, que chegou ao ensino superior e que foi ter comigo à associação porque tinha uma dúvida muito grande. E eu perguntei-lhe, naquilo que eu puder ajudar, e eu a pensar que até seria por coisas de bolsa ou qualquer coisa. Não era por isso. Era porque ela nunca tinha percebido como é que funcionava, por exemplo, isto é título de exemplo e não querendo muito particularizar esta situação, a leitura do cartão da faculdade. E vocês dizem todos, mas o porquê de não perceber? Quer dizer, um cartão de faculdade explica-se e ele tirar fotocópias. Pois, é que ele ainda lia como se estivesse na primária. Lia, claramente. Eu quero usar... Isto passou-se. Era uma aluna que tinha acabado de entrar no ensino superior. E aquilo que estás a falar é uma coisa muito séria. É uma discussão que tem que se perceber e onde é que se quer atingir. E aquela que é a minha opinião é que precisamente os diversos graus de ensino nós devemos começar a dividir os estudantes. Não é torná-los melhores ou classificá-los de melhores ou piores que os outros, não. É colocá-los dentro daquilo que é a sua competência. Porque eu acredito que todos nós temos competências. Uns para uma coisa, outros para outra. E aquilo que há pouco se falava é verdade. Vocês sabem que já ouviram todos os dias a falar com um pisteleiro ou com um eletricista ganha mais que um advogado hoje em dia. Pois, eles são raros. Ninguém não é que ninguém quer ser, ninguém sabe mudar um cano ou ninguém sabe mudar uma lâmpada e não era essa licenciatura que se tratava. Ok. Ou seja, nós precisamos, e houve uma coisa que se terminou no pós-25 de Abril, não sei se foi por logo o Partido Comunista ter tomado as rédeas do país ou se não, mas depois desde aí também nunca mais pegou nele, mas a verdade é que terminou-se com uma coisa que é designada de escolas industriais. Se calhar muitos dos vossos pais andaram lá. Muitos. E os vossos pais hoje têm qualificações que nem eu nem vocês têm, porque têm a melhor qualificação de aprendizagem da vida. E essas escolas terminaram-se. Porquê? Porque ideologicamente vinha do antigo regime. E esse foi o maior erro e cunhada que se deu, aqui cunhada sem qualquer valor ideológico, cunhada que se deu no percurso e das opções educativas. Tentou-se depois, mais tarde, recuperar com uma série de programas, mas que não passaram de fantoches. Eu lembro que ainda há pouco referi, que foi as novas oportunidades. Mas lembro que algumas pessoas tiraram no 9º ano porque aprenderam a andar de bicicleta. Umas coisas que se passaram. E é público, vieram a público e foram sabidas. Portanto, isto é o país real. Ok? Portanto, para terminar, dizer que, relativamente a isso é uma preocupação, e Mariana, fizeste muito bem, e é algo que até o próprio movimento associativo o deve refletir, que é a opção educativa. E devemos olhar, por exemplo, para o modelo alemão. O modelo alemão nisto dá-nos muitas respostas. Nem todos chegam ao mesmo lado. Mas mais uma vez eu reforço para que fique claro. Não é a rotulagem de ninguém se é pior ou melhor. É dentro das suas competências. Eu estudei sempre numa escola privada. Tive essa possibilidade. Em Braga. Em Braga, eu estudei sempre na escola... Não, tive essa sorte.
Sorte eu vou explicar porquê. Porque as escolas privadas nem são melhores, nem são pior que as públicas. Porque muitas vezes nós sabemos que há muitos professores que lecionam na pública e na privada. Portanto, os professores são os mesmos. Há uma coisa que diferencia, que é este método que nós estamos a falar. Nós dividíamos na turma A, B, C e D. Eram as aptidões. O A os melhores, o B, o C e o D por aí fora. Ok? Portanto, desde a primária, desde a pré-primária, até ao secundário. Chegava ao 9º ano, já não mudava de letra, ou seja, havia sempre a opção de ir trocando de acordo com a evolução letiva, mas chegava do 9º para o secundário, já não havia essa possibilidade de alteração. E, portanto, ninguém criou rótulos em ninguém. Mas a verdade é que isto era o reconhecer a competência de cada um, que depois bate por cima daquilo que tu disseste, que é uma grande embrulhada. Eu lembro que este ano, só para terminar, Sr. Presidente, este ano, houve uma entrada no ensino superior através dos cursos profissionais, sabem de quantos estudantes? Eu não estou a dizer que os cursos profissionais são melhores que os estudos regulares do ensino secundário. Mas este não devia ser o caminho. Ou seja, os cursos profissionais não deviam ser um caminho, nem uma porta aberta para depois entrar no ensino superior. Deviam ter tido uma experiência profissional, por exemplo. Sabem quanto? 18%. 18% dos estudantes que entraram no ensino superior este ano vieram de escolas profissionais. Alguma coisa está mal aqui no meio deste mecanismo todo. Vou tentar ser mesmo muito rápido, se bem que é bastante difícil, porque o que o Francisco acabou de dizer tem uma profundidade do ponto de vista ideológico que não é pequena. Porque aquilo que o Francisco chama de sorte ou de competência, outros que também estudam, também têm muita competência, chamam de a sociedade organizada em classes sociais e as condições económicas, ou a sorte, como chama o Francisco. E a questão a novidade que eu dou ao Francisco é que aquilo que existia antes do 25 de Abril, no antigo regime ou no fascismo, que eram as escolas industriais, técnicas e os liceus nacionais, ou liceus, já existe outra vez. Já existe outra vez. Vais aqui em Braga, vais à cidade do Porto, vais a qualquer cidade e já identificas perfeitamente as escolas secundárias. E, curiosamente, até correspondem mais ou menos àquilo que eram as antigas, do antigo regime ou do fascismo. Correspondem. A Fontes Pereira de Melo era uma escola industrial. Hoje, a Fontes Pereira de Melo tem apenas e quase só cursos profissionais, sendo uma escola secundária. E bem dizes tu. Curiosamente, é uma escola que, do ponto de vista da composição social, tem uma composição social com pessoas com menos sorte ou com menos dinheiro, como se quiser entender. Ao lado, em frente ao estádio do Bessa, há a Clara de Rezende, que é uma escola com uma composição social com pessoas com um bocadinho mais de sorte, ou um bocado mais de dinheiro, como se quiser. Curiosamente, nessa escola, é só humanidades e ciências, pá. Curiosamente, é exatamente esta a realidade que existia antes do 25 de Abril. Quem tem dinheiro, ou sorte, pode aceder aos escalões que tu falavas. Quem não tem, tem que ter uma experiência no mercado de trabalho. E essa é que é a questão fundamental. Porque o aluno mais inteligente com o qual eu me deparei foi no 8º ano, que desistiu. Porque tinha 5 irmãos e teve que ir trabalhar para meter dinheiro em casa. E foi o aluno mais inteligente e estudei em muitas escolas, em 3 escolas secundárias diferentes. Foi o gajo mais inteligente que eu já conheci. Desistiu, porque não teve sorte. E essa é que é a questão. O modelo alemão é isso que coloca. É a distinção em escalões de acordo com a competência ou, leia-se competência, condições económicas. E isso é visível no Porto, na mesma rua. Entre a Clara de Rezende e a Fontes Pereira de Melo, o que distingue é a carteira. Porque os que saem da Fontes Pereira de Melo vão ter uma experiência de trabalho na Salvador Caetano a fazer carros. Porque o pai dele já fazia carros. Quando tu falas nas turmas A, B, C ou D, isso já existe na maior parte das escolas do nosso país. E na minha existiu. Eu estava na B, sabes porquê? Porque o meu pai era técnico superior numa câmara e a minha mãe era educadora de infância. Sabes quem é que estava na H? O filho do operário da cirurgia e o filho da empregada de limpeza. É isto que tu defendes? É porque era isto que existia antes do 25 de Abril no antigo regime, ou fascismo. Mas não foi isto que tu disseste, mas foi isto que tu disseste. É que esta que é a questão, foi isso que eu disse o que quis dizer. Não foi isto que tu disseste, mas foi isto que tu disseste. Esta é uma questão política, de fundo e ideológica, que é o acesso do ensino, filho de médico é médico, filho de carpinteiro é carpinteiro. E essa que é a questão de fundo que nos separa em campos opostos, e é essa questão
temos que estar disponíveis para discutir quando discutimos esta questão que a Mariana colocou. O que determina hoje os analfabetos funcionais que saem do ensino superior, além de tudo isto, e concordando que desde o pré-escolar e depois do primeiro ciclo, ensino básico, secundário e por aí fora, é que a coisa deve começar, mas relativamente também ao ensino superior, veja-se aquilo que o processo de Bolonha fez do ponto de vista pedagógico, aos programas, à capacidade dos professores acompanharem os alunos, à responsabilização do aluno do agora faz e safas-te. No outro dia um gajo de História dizia-me, pois a gente antes tinha 3 cadeiras para um determinado período histórico, agora só temos uma. E o que é que aconteceu? Deitámos 200 anos fora, não estudamos 200 anos da história. É isto, o processo de Bolonha é isto. Em modo assim curto, é isto: compartimentação do saber, mercantilização do conhecimento e necessariamente a obrigatoriedade daquilo que dizia o Carlos, se não estou em erro, que é a licenciatura já não chega, tem que ir para o mestrado, e o mestrado já não chega, tem que ir para o doutoramento. E qual é que é a diferença entre a licenciatura e o mestrado? Ou entre o mestrado e o doutoramento? A propina. Outra vez a sorte. Já viste como isto vai tudo certo? É um problema. Seja do ensino técnico e licencial, seja até ao ensino superior e o sistema binário que existe entre politécnico e universitário, há sempre uma coisa que vai batendo mais ou menos certo, que é a propina, que é o manual escolar que existe nos cursos científico-humanísticos, mas nos cursos profissionais não existe manual escolar, é as fotocópias, ou seja, os que vão para os científico-humanísticos gastam 300, 400 ou 500 euros em material. Os que não vão, olha, até têm um subsídio. É aí que está a questão de fundo. É a questão económica que distingue hoje esse projeto ideológico que este Governo e os anteriores têm vindo a aplicar no nosso país. Desde 76, a partir do momento em que aquilo que foi a escola pública, conquistada com o 25 de Abril, começou a ser destruída. E é nesse sentido que a reorganização e a questão da qualidade que tu colocaste têm um peso importante, porque não é apenas... Não são apenas casos isolados, eu acho que isto não deve ser generalizado como tu colocaste, mas é de facto uma questão preocupante, a questão da qualidade. E podíamos ir por aí fora, podíamos discutir os exames nacionais e a avaliação pontual versus a avaliação contínua. E como do ponto de vista pedagógico está comprovado que se nós andarmos a estudar 12 anos para em 2 horas sermos avaliados, isso não é necessariamente melhor do que sermos avaliados continuamente. Do ponto de vista pedagógico, e aliás, até pedagogos de direita defendem isso mesmo, que a avaliação pontual não ajuda à criação de mais conhecimento. Sabem porquê? Porque eu anulei História e tive 19,5 no exame, e não tive História o secundário inteiro. Porque aquilo não é para aprender História, aquilo é para aprender a fazer exames. Pronto, isto vai tudo mais ou menos encaixando. Já agora, o manual de História no meu ano custava 65 euros, e na minha turma havia 10 alunos que não tinham manual. Não sei se haverá mais alguma questão. Caso não houvesse, se calhar passávamos a uma intervenção final de cada um dos elementos da mesa. Mais alguma? Não? Então passava aqui a palavra ao João para finalizarmos o debate e fecharmos com uma intervenção final. Eu vou procurar ser muito sucinto, até porque o debate já vai algo longo e a hora também já vai longa. Como eu disse no início, na minha primeira intervenção, não está tudo bem, mas também não está tudo mal. Este governo foi obrigado a fazer aquilo que nenhum governo quer fazer, que foi desde logo à cabeça estar condicionado por um sem número de prerrogativas que de alguma forma, na sua esmagadora maioria, foram negociados por outros que levaram o país até à situação em que ele se encontrava. Como é óbvio, o ensino superior, como todas as outras áreas do Estado, sofreram com isto, mas apesar disso, e tal como eu dizia há pouco, o número ou a taxa de diplomados aumentou. Houve instituições de ensino superior que se conseguiram afirmar no plano nacional e no plano internacional. A questão do abandono escolar, que aqui ninguém na mesa disse que não havia, aliás, eu ouvi toda a gente dizer que havia, e este governo apresentou uma solução, que foi a do programa Retomar, e este orçamento para 2015, que não sendo o orçamento ideal, porque não é significativo do ponto de vista dos números, mas é significativo no simbólico que dá para o futuro, que é de, com pequenos passos, penso que podemos construir um ensino superior de qualidade e justo. Boa noite a todos. Quero agradecer-vos a disponibilidade e a atenção para me ouvirem, para nos ouvirem,
e desejo-vos as maiores felicidades a todos nos vossos percursos pessoais, profissionais e pronto, qualquer coisa, nós vemos por aí. Para terminar, só uma nota em relação às instituições que se souberam destacar, porque não tocámos aqui num tema, ou tocámos muito à de leve, na questão da autonomia do ensino superior. E isto para dizer, se há um grande problema hoje em dia com as instituições de ensino superior, é de facto a sua falta de autonomia. Eu venho de uma instituição que é capaz todos os anos de gerar muito mais em receitas próprias do que aquilo que é a sua dotação orçamental do Estado. Eu estudo ainda no Instituto Superior Técnico e, grosso modo, o orçamento do Instituto Superior Técnico é de 110 milhões de euros anuais, dos quais apenas 35 milhões vêm de dotação orçamental. E o que se passa neste momento é que, para além de todos os constrangimentos que não permitem, por exemplo, que as escolas contratem investigadores quando têm que o fazer, porque parte dos projetos, parte deste dinheiro que o técnico consegue arrecadar vem de projetos internacionais e dos quais precisam primeiro de investimento para que depois à frente se possa ter o retorno. Para além disto tudo, o técnico paga hoje em impostos quase tanto como aquilo que o Estado lhe dá como aquilo que o Estado lhe dá em dotação orçamental. Ou seja, esta autonomia que nós há pouco o Francisco também falava disso, sobre o facto de que era preciso desenvolver esta autonomia para que as escolas tivessem sucesso. E se é verdade que numa escola de ciências é muito mais fácil ir buscar receitas próprias, não quero saber sequer, aliás, não quero saber, eu sei perfeitamente como é que estão hoje em dia as escolas de humanidades, que depois dos constrangimentos todos têm vindo a sofrer, mas no técnico aquilo que já se diz é, nós estamos dispostos a viver com aquilo que nos derem, daí-nos a autonomia, para que nós possamos fazer o nosso trabalho. E a verdade é que essa autonomia tem sido cada vez mais constrangida, porque a universidade vive também daquilo que são as regras da administração pública. E depois, uma nota final também para vos dizer que verdadeiramente aquilo que nos faz, acho eu, nós os quatro, militar numa juventude partidária, não é propriamente o facto de pretendermos defender uma ou outra governação, em que qualquer uma é comportado erros, como é óbvio, e vocês saberão disto também como eu, quem não faz não erra, de certeza absoluta. Existem erros, em todos os partidos existem erros. Agora, vocês que são dirigentes associativos e que mais tarde ou mais cedo terão, e provavelmente terão, têm já hoje, essa vontade de participar na causa pública, quer seja através das vossas associações de estudantes, quer seja através dos partidos políticos, e alguns de vocês serão filiados em juventudes partidárias, outros filiar-se-ão em juventudes partidárias ou em partidos políticos. Aquilo que eu acho que, e se me permitem dar-vos um conselho, não querendo fazer aqui um papel paternal, porque não tenho sequer autoridade nenhuma para o fazer, mas aquilo que eu acho que deve nortear as vossas decisões deve ser aquilo que vocês acham que é o melhor para a sociedade, aquilo que ideologicamente, e foi aqui dada uma nota ideológica de confrontação daquilo que é a diferença entre uma sociedade mais direcionada para a esquerda e uma sociedade mais direcionada para a direita. Eu percebo e é perfeitamente legítimo que o Francisco defenda aquilo que defende para o nosso país. Eu não me revejo nisso e é por isso que eu milito todos os dias, ou quando tenho disponibilidade, num partido político e numa juventude partidária, pelo interesse em transformar a sociedade e por fazer aquilo que nós achamos, aliás, que eu acho que é o melhor para o nosso país, que há de ser obrigatoriamente diferente daquilo que eles acham, e não existe aqui, em alguns casos existe politiquice, etc., mas não existe habitualmente, cada um tenta obter os seus tenta chegar aos seus objetivos da forma que lhe parece melhor. Agora, muitas vezes esses objetivos implicam, acho eu, causas injustas, como seja o facto de tornar o país cada vez mais pobre, as pessoas cada vez mais pobres, e isso é óbvio que nos preocupa a todos, porque também o Partido Socialista muitas vezes comete erros e caminha nessa direção. E também dizer-vos outra coisa, que é preciso não confundir, e na nossa geração cada vez é mais difícil, estou já a terminar, é mais difícil perceber que reformar o Estado é uma necessidade. O nosso Estado tem que ser sustentável. Não é possível nós darmos tudo e não cobrarmos nada, porque no fim do dia a balança tem que ser equilibrada. Agora, não quero com isto não se quer dizer que se tenha que dar menos ou que prestar menos apoios sociais, porque existem países da Europa que têm a balança equilibrada, mas que têm mais apoios sociais e que não deixam as pessoas cair em situações de pobreza, como nós nos últimos anos, aliás, sempre deixámos cair em Portugal, e nos últimos anos isso se tem agravado ainda mais. E apesar de tudo, e ao contrário daquilo que o PCP gosta muito de apontar, de que não existem diferenças entre o PS e a direita, desculpem, mas eu não acho que isso seja verdade. Muitas vezes o PS pode não aplicar aquilo que eu próprio também acho que deviam ser as políticas de esquerda que são necessárias aplicar para que exista justiça social. Agora,
existe uma diferença clara entre aquilo que é o aumento das desigualdades, que cada vez que existe um governo de direita nós sentimos, e esse aumento das desigualdades não é fruto das necessidades ou das dificuldades do país. Também não é só um problema português, é um problema que toda a Europa tem vindo a sentir, porque toda a Europa neste momento se encaminha para uma política cada vez mais liberal, cada vez mais egoísta e cada vez mais, sinteticamente, de direita. E é isso que nós também tentamos combater, e na Juventude Socialista muitas vezes fazemos esse combate dentro do Partido Socialista. Mas dizer-vos também, e finalizando mesmo, dizer-vos que, acima de tudo, o que eu acho que é mais importante é a ideologia, é saber para onde é que nós queremos que o nosso país caminhe, onde é que nós queremos estar daqui a 20 anos e com o que é que nos identificamos mais. E se nos identificamos com um partido político ou com a ideologia de um partido político, então trabalhemos e tentemos mudar aquilo que está mal, porque todos os partidos políticos têm muitos defeitos, todos os nossos 4 partidos políticos têm muitos defeitos e nós vamos tentando no dia-a-dia, com o melhor que sabemos, dar a volta a essas dificuldades. E na minha última intervenção, eu não costumo trazer para os debates aprofundar as questões pessoais. Mas já me devia ter habituado que o choro do Partido Comunista acaba sempre em inverter aquilo que era o objetivo inicial da minha intervenção e deturpar aquelas que foram as minhas palavras. Eu não preciso me esforçar aqui muito, porque certamente tive a oportunidade de explicar aquilo que era uma ideia e depois a outra ideia que foi falada, nomeadamente pelo André. E dizer-te, André, que eu realmente tive mesmo sorte. Olha, tive sorte, sabes porquê? Tive sorte porque não teve pai, a minha mãe é auxiliar da ação educativa, funcionária pública, e sempre trabalhou muito para que eu tivesse uma melhor educação. E ela achava, teve essa opção, e não és tu, nem ninguém, que há de criticar essa opção de dar uma educação e ter a liberdade de escolher a educação que damos aos nossos filhos. Era o que havia de faltar aparecer um partido político que dissesse onde é que eu tinha que estudar. Porque isso é claramente empenhorar, ou melhor, querer decidir sobre aquilo que é o futuro que nós queremos dar aos nossos filhos. E mais do que isso, por isso é que a Juventude Popular sempre defendeu e sempre irá defender, e até ao final da legislatura acredito seriamente que isso irá acontecer, a fixação do cheque ensino. Cada estudante custa X ao Estado. Se o estudante achar que deve estudar numa escola pública porque tem condições financeiras, não deve ser discriminado por isso. E deve-lhe ser entregue o valor que o Estado custeia, caso ele tivesse, ou custeava, caso ele estivesse numa escola pública. A opção, a liberdade de escolha na escola que nós queremos estudar, quer seja no secundário, no básico, na pré-escolar ou então no ensino superior, nós devemos escolher. Porque garanto, certamente, que existem universidades públicas melhores que as privadas. Mas existem muitas universidades privadas muito melhores que as públicas. E é uma opção de escolha o estudante que onde quer estudar. E fazes aqui um discurso que desvirtuaste tudo aquilo que eu disse, é no mínimo desagradável para as pessoas que estão a ouvir e é no mínimo uma falta de responsabilidade política quereres passar aquilo que não foi aquilo que eu disse. E portanto que fique claro que esta questão não é uma questão ideológica, claramente que é uma questão ideológica, é uma opção para a educação, e da mesma forma não posso estar a dar o exemplo, no início do debate, que a Alemanha não cobra propinas, portanto é a melhor educação à face da terra, e depois, quando eu dou um outro exemplo da mesma educação alemã, tu dizes que não, que uma camada de capitalistas que só gostam de chincalhar os pobres e os ricos é que são os melhores. Portanto, haja coerência nas palavras. É verdade que eu optaria, só uma vez o meu Estado tivesse possibilidade de não haver pagamento de propinas, eu era o primeiro a levantar o braço. Sabes porquê? Porque eu fui estudante bolseiro também. Isso é que isso custa. Ok? Se alguma vez o Estado português tiver condições de não haver propinas, que se faça. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Mas não temos essas condições. Não é possível. Não é sustentável, como dizia o Ivan. Não é essa sustentabilidade social. Não é possível isso acontecer. Nós temos que ver com a realidade que temos. Este é o primeiro esclarecimento. Para terminar, dizer o seguinte: não vos vou fazer aqui um discurso quase de despedida e saudosista e esperando que todos vocês se filiem na JP. Não é nada disso. Nem vou pedir o voto para as próximas eleições legislativas. Nada disso. Quem sou eu para o fazer? Mas dizer-vos
3 coisas importantes. Primeiro, reformar. É importante que o movimento associativo e que as juventudes partidárias se continuem a juntar à mesa, porque nós, muitas vezes, passamos por aí e vocês depois vão passar por aqui. E é importante que haja uma linha estratégica de discussão sobre o futuro do ensino superior em Portugal e até, de certa forma, que os dirigentes do ensino superior comecem a debater a educação como um todo. Às vezes esquecemos, parece que só há os problemas no ensino superior, mas eles arrastam-se daquilo que vem por trás. E, portanto, é fundamental essa discussão, seja na rede, seja na ação social, seja na disponibilidade das licenciaturas, seja a forma como é abordado o próprio financiamento das instituições. Mas que se faça e que se venha para este debate como um objetivo de discutir aquilo a que nos propomos. Eu tive uma grande dificuldade desde que isso acontecesse. Quanto àquilo que será o vosso futuro, que também é o meu. Portanto, eu tenho 24 anos, certamente também muitos de vocês que estão aqui dentro desta sala que também têm 24. O que é o nosso futuro? O nosso futuro é nós termos a capacidade de decisão e nos desenvolvermos socialmente e politicamente. Isto significa partidariamente. Ou seja, que nós tenhamos a capacidade de nos envolvermos e de darmos a nossa opinião sem medos. E que tenhamos a coerência de ter uma participação cívica na decisão daquilo que são as opções para o país. Ou seja, não é só o dia do voto. Não é nós acharmos que escolher A, B ou C que está a participação cívica, que está a decisão tomada. Isso é uma parte importante, mas não é o suficiente. E a verdade é que vocês, o facto de estarem aqui hoje, já é um exemplo do que fazem de diferente. Mas é importante nós envolvermos os nossos estudantes, as faculdades, e essa participação cívica é obrigatória. Por último, agradecer à Federação Académica do Porto e à Associação Académica da Universidade do Minho este espaço que nos deram de debate. E esperando, e porque eu saio sempre com este sentimento, e tenho à vontade, pode dizer, que parece que nós passamos aqui 1 ou 2 horas na mesa e parece que o fundamental fica sempre discutido. Porque procura sempre as politiquices em vez das políticas. E é pena que isto vá acontecendo. E eu contra mim falo. Mas às vezes, eu disse no início, eu não vou responder, vou dar uma oportunidade. Não me deixaram, teve que ser. Mas desejar-vos a continuação de uma FAPFORM de formação contínua, que agarrem o vosso futuro como uma oportunidade de o viver da forma que vocês o bem entenderem e que ninguém o condicione. É verdade que vivemos numa sociedade e a nossa liberdade termina quando começa a liberdade do outro, mas essa é uma realidade que todos os dias temos que viver com ela, mas que ela seja feita na maior liberdade e que vocês possam ter as vossas opções de escolha e que vivam felizes, que isso é o que é o mais importante. Então, procurando ser curto, eu acho que a minha intervenção anterior não foi desagradável, não tenho ideia que tenha sido, na medida em que eu não contribuí para as politiquices e desconstruí aquilo que eu acho que é, do ponto de vista ideológico, um discurso que tu tiveste. Se essa desmontagem não foi agradável, pronto, não tenho nada a fazer relativamente a isso, mas o que eu fiz foi pôr em contraponto 2 discursos distintos e 2 opções ideológicas distintas que eu penso que existem entre nós e não tenho problemas em assumi-las, acho que são bastante evidentes. Eu não defendo de todo o Sistema Nacional de Ensino Alemão, mas que é facto é que eles, em alguns Estados Federais, não têm propinas. Agora, eu dizer que eles, em alguns Estados Federais, não têm propinas, que é um facto, e depois ter que defender o sistema dual que existe no Estado alemão, é outro. Ou seja, penso que isso também não é também muito agradável, esse apontamento, porque acho que não faz muito sentido. E a questão da liberdade é, de facto, a questão central que tu colocaste. E a questão é que eu acho que a liberdade deve ser assegurada pelo Estado e pela sociedade enquanto coletivo. E enquanto houver constrangimentos económicos, essa liberdade não é plena. Uma vez um responsável político qualquer, não sei se era do PS ou do PSD, de facto às vezes não é fácil distingui-los, disse-me que eu via tudo a preto e branco e que era preciso ver mais cores. E eu respondi-lhe, lá na minha escola há malta que não tem dinheiro para as cores todas, então é preto e branco, ou vai para o curso profissional ou vai para o científico humanístico, não tem dinheiro para um, vai para o outro. Curiosamente, regra geral, bate certo o que vai para o profissional com a profissão do pai ou da mãe, sendo uma profissão do ponto de vista económico com recurso mais baixo. Há certamente exceções, a tua é claramente uma exceção, mas as sociedades não são feitas de exceções, são feitas de regra. E na Fontes Pereira de Melo a composição social é um facto demográfico, pode ser estudado, na Clara de Rezende é outro. É um facto, é demográfico, pode ser estudado. As origens sociais. E na turma A, B ou C da minha escola, as profissões eram umas,
Na AH eram outras. É um facto. Pode ser estudado. Pronto, eu acho que isto não é politiquice, é de facto ideológico, profundamente marcado entre nós, e eu acho que isso é saudável. A questão é que eu acho que isto deve ser superado e devemos ir para outro caminho, porque entre as escolas privadas e públicas também há distinções óbvias. Por exemplo, nas privadas não faltavam professores no início deste ano letivo, e curiosamente os rankings, tão famigerados rankings, estão sempre com as privadas no topo, não é ao acaso. Pronto, e nesse sentido... partilho perfeitamente a tua aspiração a que a propina seja zero. A diferença é que eu acho que é possível, porque o dinheiro que foi enfiado em parcerias público-privadas neste Orçamento de Estado dava para propina zero durante para aí 4 ou 5 anos, tenho ideia. 300 milhões, 1.400, era para aí 4 ou 5 anos. Pronto, o que está assinado renuncia-se, é como a dívida. Um dia o PS e o PSD e o CDS vão dizer a renunciação da dívida é uma coisa que tem que acontecer. Agora até a Ferreira Leite diz isto, pronto. Mas um dia a propina também voltará a ser zero, porque já foi. E terminar apenas com de facto um apelo a que, e concordando até com o Hugo Francisco disse, de facto a participação, muito além das juventudes partidárias, ou de dobrar um papel em 4 de X em X anos para votar num partido, é fundamental, e vocês enquanto dirigentes associativos têm um papel fundamental no movimento estudantil de envolver outros e de fomentar a participação estudantil e associativa nos estudantes. Não é apenas votar nas eleições para a Associação de Estudantes, também não é apenas ir às manifestações e também não é apenas ir às semanas académicas ou aos FabForum. A vida associativa é o todo disso, de defender aquilo que nós acreditamos e fazer por isso, ou seja, contrariar a ideia de que nada do que nós podemos fazer pode mudar isto porque tem que ser assim, e contrariar isso com a ação. E o movimento associativo estudantil do ensino superior já provou no passado e prova no presente que tem capacidade suficiente para ser um agente de pressão e de transformação daquilo que são as aspirações dos estudantes, e é um bocado esse apelo que deixo, é que olhem à vossa volta, enquanto dirigentes associativos, ouçam os estudantes que vos representam e entendam que vos cabe a vocês representá-los em todas as diversidades daquilo que deve ser uma associação de estudantes e aquilo que é o movimento associativo no ensino superior. E no que toca à juventude comunista portuguesa, continuaremos a estar nas escolas, ao lado dos estudantes, ouvindo os problemas que os estudantes nos colocam e procurando intervir no sentido de propor aquilo que uns acham que é impossível, mas que nós teimamos achar que é possível. Bom, agradecer a vossa participação e a vossa exposição, a vossa troca de ideias e a interação que tiveram com a audiência também, e desejar-vos um resto de boa noite e esperar que para todos esta troca de opiniões tenha sido útil e ajude também a que vocês vão no dia-a-dia formulando a vossa visão sobre o ensino superior, porque no fundo o movimento associativo tem esse papel, independentemente de qualquer juventude partidária ou partido político, formular as suas opiniões naquilo que a maioria entender serem os legítimos interesses dos estudantes. É essa a nossa missão, é importante, é termos noção também de quais são as opções. Discutiu-se aqui muito opções e caberá a cada um de nós refletir sobre elas e apontar o caminho. Obrigado pela vossa presença e obrigado à Associação Académica da Universidade do Minho, até por nos receber aqui na reitoria da Universidade, e ao Carlos Videira por ter colaborado connosco. Boa noite.